Perdas Necessárias, por Judith Viorst, Editora Melhoramentos, 33ª edição. Capítulo 15. Sentimentos de família. Abre aspas. Sou filha na casa de minha mãe, mas eu mando em minha casa. Fecha aspas. Rudyard Kipling. Dos 20 anos aos 30 e poucos, adquire-se uma segunda família, da qual somos os adultos responsáveis. Podemos até pensar que estamos começando uma família completamente nova. Porém, mesmo que nos mudemos para a Austrália ou para a Lua, não nos desligamos facilmente da nossa família primeira e original, daquela teia complexa de relacionamentos que nos une, mesmo imperfeitamente, uns aos outros. Aos 20 ou 30 e poucos, somos amantes, trabalhamos, somos amigos, somos parceiros num casamento, pais de nossos filhos, mas continuamos também a ser, sob ângulos que talvez não nos convenham mais, filhos de nossos pais. Pois nossa família, nossa primeira família, foi o cenário onde nos tornamos indivíduos à parte. Foi também a primeira unidade social na qual vivemos e, quando a deixamos, levamos conosco muitas das suas tendências formativas. Ficamos ligados a ela interiormente, por mais que tentemos nos libertar. E a maioria das pessoas, mesmo que de modo distante, obrigatório e rotineiro, fica ligada a ela também externamente. Porém, mesmo mantendo a conexão interna, a conexão externa, continuamos a lutar para nos libertar dessa primeira família. Aprendemos a ver o mundo com nossos olhos e não com os dos nossos pais. Reconsideremos os papéis que nossos pais, consciente ou inconscientemente, determinaram para nós. E examinamos os mitos familiares, os temas e crenças tácitos ou não que caracterizam a família como um grupo. Embora seja mantida a conexão, certas coisas precisam ser abandonadas para que sejamos donos de uma nova casa. Mais uma vez, são perdas necessárias. O caráter coletivo de uma família pode ser percebido pelo mundo externo como uma característica comum. Às vezes, parece fácil rotular uma família. Os Bá eram uma família musical, os Kennedy, uma família ambiciosa e atlética. E nossa primeira família talvez fosse nobre, esportiva ou intelectual. A característica comum é a face pública da família. Seu mito é a imagem que faz mentalmente de si mesma. E embora possam convergir, existem mitos familiares inconscientes que nem o mundo externo, nem a família conseguem reconhecer. Os mitos familiares contribuem para estabilizar a estrutura organizacional, conservam a unidade emocional e são apaixonadamente defendidos por todos os membros da família. Mas muitos deles são distorções da realidade, às vezes grotescas e prejudiciais. Para manter um determinado mito, diz o especialista em dinâmica familiar Antônio Ferreira, pode ser necessária uma certa dose de percepção. Nós, por exemplo, com quais desses mitos familiares comuns fomos criados? Com quais deles, na verdade, vivemos ainda? O mito de que nossa família é unida e harmoniosa. De que os homens da nossa família são sempre fracos e as mulheres fortes. De que nossa família tem pouca sorte
de que é uma família especial e superior, de que nunca desistimos, nem cedemos nem erramos, ou de que devemos confiar uns nos outros e em mais ninguém, porque o mundo externo é hostil e perigoso. Diz minha amiga Geraldine, abre aspas, nossa casa era uma caverna e nossa mãe era o dragão que montava a guarda. A não ser que fosse parente, ninguém entrava. Fecha aspas. Ela confessa que, só depois de casados, ela e o irmão descobriram que amigos podem ser tão confiáveis quanto parentes e que não é preciso ser um membro da família para merecer a confiança de alguém. Um dos mais problemáticos desses mitos ou temas é o mito da família unida e harmoniosa, que pode acarretar uma negação desesperada de qualquer dissensão ou distanciamento entre os membros da unidade familiar. Observem o tom dessa mãe, que insiste, com completa concordância do marido, na felicidade harmoniosa da sua família. Abre aspas. Somos todos de temperamento pacífico. Eu gosto de paz. Nem que tenha que matar alguém para consegui-la. Será difícil encontrar uma criança mais feliz, mais normal. Eu estava satisfeita com meu filho. Eu estava satisfeita com meu marido. Eu estava satisfeita com a minha vida. Sempre estive satisfeita. Tivemos 25 anos de um casamento feliz. E o maior prazer em sermos pai e mãe. Fecha aspas. Ficamos imaginando quem ela matou para ter paz. Essa tentativa da família de uma harmonia perfeita, essa procura da pseudo-mutualidade, leva-nos a encarar qualquer diferença como um perigo tão grande para o relacionamento que ninguém pode separar, mudar ou crescer. E embora alguns argumentem que as famílias de esquizofrênicos apresentam uma pseudo-mutualidade intensa e duradoura, encontramos variações menos drásticas do tema da harmonia desesperada em muitos lares ditos normais. Os filhos adultos dessa família sentem-se abandonados e infelizes cada vez que o cônjuge discorda deles, ou temem demais a própria afirmação para participar de qualquer atividade competitiva, ou são adultos que repetem com os filhos a lição limitadora de que a diferença é prejudicial e a separação fatal. Evidentemente, o mito familiar não tem o mesmo impacto em todos os membros da família. Cada um responde a seu modo. Entretanto, esses mitos, quando poderosos e insistentes, terão de ser reconhecidos algum dia. Devem ser avaliados e, se necessário, abandonados. Ou, se for essa a escolha, devemos torná-los propriedade nossa. Além de explorar esses mitos, é preciso também estudar os papéis que o sistema mitológico da família impõe a cada um. Os papéis inconscientemente criados para cada filho pelo pai, pela mãe ou por ambos, às vezes antes mesmo de o filho nascer. O Dr. Ferreira descreve um homem ao qual coube o papel, quando pequeno, de ser como a mãe, burro e estúpido. O homem recorda que, abre aspas, eu tentava tão arduamente ser o que minha mãe queria que eu fosse, que chegava a mergulhar da minha burrice e da minha incapacidade de aprender a soletrar. Pois assim, ela, a mãe, iria rir da minha burrice satisfeita, dizendo que eu era mesmo filho dela, pois ela nunca conseguira muita coisa na escola, nem fora dela. E até hoje, na presença dos meus pais,
Me surpreendo agindo como um idiota. Fecha aspas. Os pais podem escolher os mais variados tipos de papéis para os filhos. A mãe dependente e possessiva, por exemplo, pode inventar os papéis e fazer da criança uma mãe. Um pai infeliz no casamento atribui à filha o papel de substituta da esposa. Alguns pais impõem a um filho o papel do eu ideal, pressionando-o para que seja o que eles desejariam ter sido. E outros, aberta ou discretamente, impõem aos filhos o papel de bodes expiatórios. Diz o analista Peter Lomas, abre aspas, a opinião geral é de que o senso de identidade deriva exatamente da determinação de um certo papel no sistema familiar. Mas há uma diferença importante entre o reconhecimento de outra pessoa como ser humano único e seu reconhecimento apenas naquele papel. Fecha aspas. A exigência dos pais de que um filho desempenhe um papel que ignore pode ser desastrosa. Consideremos Biff Loman, filho do comovente do condenado Willie, de A Morte do Caixeiro Viajante. Biff não consegue se fixar, diz ele, em nenhum tipo de vida. Não consegue se fixar porque não consegue escapar, nem dar conta do papel que o pai lhe impôs. Aos 34 anos, furioso e deprimido, Biff finalmente explode. Abre aspas. Não sou um condutor de homens, Willie. E você também não é. Vale $1 por hora, Willie. Tentei 7 estados e não consegui nada mais. $1 por hora. Entende o que eu quero dizer? Não estou trazendo mais prêmios para casa. E você deixará de querer que eu os traga? Fecha aspas. Willie não quer ouvir. E Biff diz furioso, abre aspas. Papai, eu não sou nada. Não sou nada. Compreende isso? Sou apenas o que sou. Nada mais. Fecha aspas. Willie continua sem prestar atenção. E Biff, com sua fúria esgotada, começa a soluçar enquanto tenta se comunicar com o pai sonhador. Abre aspas. Quer me deixar em paz, pelo amor de Deus? Quer pegar esse sonho falso e acabar com ele antes que alguma coisa aconteça? Fecha aspas. Mas Willie prefere destruir o filho. Willie prefere morrer a destruir aquele sonho. A escolha dos papéis, entretanto, não se restringe a famílias com problemas. Famílias saudáveis têm papéis para os filhos também. E às vezes eles são assumidos claramente. John Kennedy queria que o filho mais velho, que tinha seu nome, fosse presidente. Às vezes, sem uma palavra, a mensagem é recebida. Porém, embora estudos demonstrem que cada criança sabe exatamente qual o papel que os pais inconscientemente reservam para ela, talvez seja possível medir a saúde de uma família pela liberdade que dá a cada filho de não aceitar ou de recusar aquele papel. Para construir nossa própria vida, questionamos os mitos familiares e nossos papéis dentro da família. E, é claro, questionamos as regras rígidas da infância. Pois o ato de sair de casa só se torna uma realidade emocional quando deixamos de ver o mundo com os olhos dos nossos pais. Escreve o psicanalista Roger Gold.
Abre aspas. Nossa experiência subjetiva da vida e nosso comportamento são governados literalmente por milhares de crenças, ideias, que compõem um mapa, usado para interpretar os acontecimentos da nossa vida, inclusive nossos problemas psicológicos particulares. Quando crescemos, corrigimos uma convicção que nos restringiu e nos limitou desnecessariamente. Por exemplo, quando aprendemos na juventude que nenhuma lei universal nos obriga a ser o que nossos pais queriam que fôssemos, estamos livres para explorar novas experiências. Abre-se uma porta para um novo nível de consciência. Fecha aspas. Mas abrir essas portas é sempre um ato assustador. Pois se a segurança significa manter-se perto dos pais, perto deles fisicamente e também adotando suas regras e código moral, provavelmente teremos uma sensação de perigo quando nossas escolhas nos distanciarem deles, quando não conseguirmos nos formar em medicina, nem nos casar com um médico, quando nos casarmos com uma pessoa de cor, raça e credo diferente, quando resolvermos abandonar a igreja, o clube dos primos, o Partido Democrático, ou ainda, embora eles saibam mais, quando resolvermos não seguir seu conselho sobre o seguro-saúde. Há momentos dolorosos em que nossos pais se sentem zangados, amargurados, insultados, magoados, porque dizemos a eles, mais uma vez, que estamos fazendo as coisas a nosso modo. E há momentos dolorosos em que imaginamos se, em resposta à nossa demonstração de autonomia, eles dirão: nesse caso, vá para o inferno. Diz Vicky, de 23 anos, abre aspas, eu tomo as minhas decisões com lágrimas nos olhos e medo no coração, porque tenho sempre pavor de perder minha mãe. Fecha aspas. Mas a despeito desse medo, diz ela, a despeito do profundo amor que tem pela mãe, acho que tenho que fazer o que tenho que fazer. Nem todos fazem. Nem todos conseguem. O escritório de advocacia de Carter fica a 15 ou 20 minutos do apartamento luxuoso da mãe viúva. Carter a leva de carro ao jogo de cartas, ao médico, ao dentista e janta com ela às terças e domingos. Um bom rapaz deve fazer o que o pai faria se estivesse vivo. É assim que mãe e filho devem ser avaliados. E embora, ao contrário do pai falecido, Carter durma com outras mulheres vez ou outra, permaneceu emocionalmente fiel à mãe até os 30 e poucos anos. É solteiro. Há também Gus, que sempre quis ser veterinário, mas que acabou entrando para um negócio de mercearia da família. Há também Gil, que depois de mudar-se para o outro estado, conseguiu um emprego, um apartamento e alguns namorados e foi convencida a voltar para casa, em Boston. Seu pai não está nada bem. Acabou se casando com um contador. Há ainda Rhoda, que, depois de magoar o coração do pai e da mãe com um casamento errado e sua mudança para Nova York, voltou a Nova Jersey, onde, com sua mãe ao lado, continuou a comprar roupas e os frios para jantar, e onde, sempre na companhia da mãe, finalmente conseguiu fazer um aborto, então ilegal. Mamãe é quem sabe. Papai é quem sabe.
no íntimo, tememos que isso seja verdade. Assim, certo ou errado, também tememos que eles não nos amem, não aprovem o que fazemos, não nos respeitem ou não nos salvem se escolhermos nosso caminho. Escreve Roger Gold, abre aspas. Os pais continuam a monitorar os filhos dos 20 aos 30 anos. Quando fazemos as coisas ao modo deles, temos medo de estar capitulando. Quando violamos suas regras e temos sucesso, sentimos-nos livres, mas também um pouco culpados. Quando enfrentamos um fracasso, imaginamos se eles não estavam certos o tempo todo. Fecha aspas. A questão não consiste no fato de que, para conseguir a liberdade, é preciso enfrentar os pais, nem no fato de que, se nossa escolha os agrada, estamos cedendo a eles. Nossas opções não são de desafio ou de obediência. Uma pessoa pode querer ser dentista como pai, permanecendo em Wilkes-Barre, onde moram os pais e avós. Pode também se casar com uma pessoa que não ama, só porque ela é negra e sua família é branca, correta e sulista. Continuamos escravos dos nossos pais, enquanto nosso caminho tiver de ser exatamente o que o deles não é. A separação não exige que os repudiemos. Exige escolhas livres. Aos 20 anos, mais ou menos, estabelecemos uma vida até certo ponto independente da vida dos nossos pais. Temos a ilusão de que, fazendo escolhas racionais, não somos iguais a eles naquilo que não queremos ser. Mas, quando entramos na casa dos 30, descobrimos o quanto somos parecidos com nossos pais e como são grandes as semelhanças adquiridas inconscientemente, contra a nossa vontade. Descobrimos, como diz uma mulher, abre aspas, que esta pessoa que está sendo vingativa como minha mãe não é minha mãe lá fora, mas minha mãe em mim. Fecha aspas. Começamos a reconhecer nossas identificações. Reconhecemos que, embora disfarçadamente, somos tão autoritários quanto o nosso pai. Reconhecemos que, embora viajemos sozinhos para a Europa, somos tão cautelosos quanto nossa mãe. Reconhecemos um tom de voz, uma expressão facial, uma atitude, uma compulsão que pertencem à nossa mãe ou ao nosso pai, que odiamos neles, mas que são nossos. Reconhecendo essas identificações inquietadoras, podemos começar a nos livrar delas, evitando repeti-las. Entretanto, descobrimos também que somos capazes da maior tolerância para essa mãe e esse pai em mim e para as pessoas reais lá fora. Quando tínhamos 20 anos, concentramos toda a nossa energia em sermos completamente diferentes dos nossos pais. Mas agora começamos a compreender as qualidades que compartilhamos. E recapitulando as experiências da mãe e do pai, no casamento e especialmente como pai e mãe, talvez não sejamos juízes tão severos. Na verdade, costuma-se dizer que, quando nos tornamos pais, compreendemos o que nossos pais tiveram de passar e não os culpamos nem os denunciamos mais, como talvez fizéssemos por tudo o que sofremos em suas mãos. Ser pai ou mãe pode ser uma fase construtiva do desenvolvimento, na qual são cicatrizadas algumas feridas da infância. Pode também alterar as antigas perspectivas da infância do indivíduo, levando-o a uma visão menos alienada e mais compreensiva. Mas o fato de nos tornarmos pais ou mães pode atuar como uma reconciliação, destinando aos nossos pais papéis melhores,
libertando-os para que sejam como avô e avó, mais amorosos, ternos, pacientes e generosos do que foram como mãe e pai. Não mais preocupados em instilar valores morais, não mais encarregados da disciplina e das regras, não mais responsáveis pela formação do caráter. E aí assumem o que há de melhor neles. E nós, felizes com tudo o que podem oferecer aos nossos filhos, começamos a perdoar os pecados deles, reais ou imaginários. Vejamos como isso funcionou entre uma mulher, minha mãe, Ruth Stahl, e sua filha, Judith. Lembro-me de que eu sempre exigia muito de minha mãe, embora não mais do que ela exigia de mim. E assim, acostumadas ao desapontamento, à mágoa, à raiva e à frustração de um amor apaixonado, nós duas, minha mãe e eu, crescemos juntas e lutamos juntas. Mas só quando tive meus filhos, finalmente encontramos papéis que se entrosam completamente. Eu, como mãe de seus netos gloriosos. Ela, uma avó formidável. Em função desse relacionamento especial, comecei, acho eu, a conhecer minha mãe, a entender alguma coisa da sua história, a notar que ela sabia ser corajosa e que sabia ser engraçada e que era capaz de recitar Annabel Lee por inteiro. Comecei a amá-la por me ensinar os prazeres dos lilazes, dos livros e das amigas. Comecei a amá-la por amar os netos mais do que a mim. Não mais profundamente, talvez. Não necessariamente mais, mas certamente melhor. Pois para mim, minha mãe sempre foi a mais encantadora e mais irritante das mulheres. Para mim, o preço do amor sempre foi muito alto. Entretanto, diante de todos os meus filhos, minha mãe teve apenas um rosto sempre sorridente. Para eles, ofereceu amor sem restrições até o dia de sua morte. Vovó diz que eu sou o máximo, disse meu filho mais velho, que a via com a mesma nitidez. Mas entre minha mãe e eu, durante muitos anos, a ambivalência foi uma constante. Eu vivi com minha mãe sentindo raiva e amor, como acho que vivem quase todas as filhas. Mas meus filhos só conheceram de um modo: como uma mulher que os julgava mais inteligentes do que Albert Einstein. Como uma mulher que achava que escreviam melhor do que William Shakespeare. Como uma mulher que considerava todos os seus desenhos autênticos Rembrandt. Como uma mulher para quem tudo o que eram e tudo o que queriam ser era o máximo. Minha mãe não pedia aos meus filhos nada além do prazer da sua companhia. Minha mãe reservara para mim uma agenda muito rigorosa. Seja melhor, dizia ela. Tente com mais ardor, dizia ela. Faça isso, dizia ela, do meu modo. Do contrário, vai se machucar, vai ficar doente, vai cair num buraco. Não faça coisas más, senão você partirá o coração de sua mãe. Seja uma boa menina. Eu ansiava por seu amor e sua aprovação. Ansiava por ser sua boa menina. Mas ansiava também por liberdade e autonomia. E as dores do crescimento me faziam compreender que não podia ter tudo.
Assim, quando minha mãe dizia: "Por que você não me ouve? Só quero o que é bom para você." A filha rebelde balançava a cabeça, definia seu plano de batalha e respondia: "Deixe que eu resolva o que é melhor para mim." Mas minha mãe não tinha sonhos sobre meus filhos. Havia tentado, com bons resultados e com fracassos, com minha irmã e comigo. Mas isso tinha acabado para ela, e os netos não a ameaçavam agora, nem a desapontavam, nem provavam qualquer coisa, boa ou má, a respeito dela. Eu a vi livre de ambições, livre da necessidade de controlar, livre de ansiedade, livre, como ela dizia, para aproveitar. Observa a psicanalista Thérèse Benedek, abre aspas. Ser avô ou avó é ser pai e mãe em segundo grau, livres das tensões imediatas. Os avós aparentemente apreciam os netos muito mais do que curtiam os filhos. Fecha aspas. Sem dúvida, minha mãe os apreciava. Encontrou um âmbito de sua vida onde a felicidade não ocorria ontem nem amanhã. Não era incerta nem distante. Onde a felicidade não era o que devia ter sido, nem o que seria, mas vivia no presente, na sua cozinha, almoçando com os netos, ou no sofá da sala, lendo para os netos, ou comprando sorvetes duplos para os netos, ou tentando apanhar um pombo com os netos. Que sorte a deles! Que sorte a dela! E que sorte a minha! Com as crianças entre nós, encontramos nossa distância ideal, não muito perto, nem muito distante. Unidas por Anthony Nicolas Alexander, minha mãe e eu estabelecemos uma nova conexão. Mas não glorifiquemos as reconciliações da vida em família. Essas conexões, como todas as outras, permanecem imperfeitas. E nem todas as mães e filhas conseguem usar a nova geração para curar as feridas do passado. Existem mães que vivem fora do alcance dos filhos. Existem mães que vivem numa intimidade sufocante. Existem aquelas que não querem mais nada com fraldas. Não vou deixar que ela me faça de babá. Existem mães ocupadas, independentes, mulheres que trabalham e não têm tempo para playgrounds ou visitas ao zoológico. Existem mães que sentem ciúmes da atenção que as filhas dão aos netos. Ai, não posso ficar um pouco sozinha com você? Há também as filhas que sentem ciúmes da atenção que a mãe dá aos netos. Há filhas ainda empenhadas em fugir da mãe. Existem filhas que sempre serão meninas de 4 anos de idade diante das mães. Filhas que, depois de ler alguns livros de psicologia infantil na universidade, resolvem que sua mãe jamais fez nada certo. Existem distâncias vastas demais, que não podem ser transpostas. Mas a maioria de nós, chegando à meia-idade, se sente mais disposta a tentar vencê-las. Escrevendo sobre assuntos de família na Harvard Education Review, Joseph Featherstone observa que, ao chegarem à meia-idade, abre aspas, meus amigos começaram a se interessar mais pela história das suas famílias. Sempre relutamos em pensar historicamente sobre nossas vidas e sobre as vidas dos nossos pais. Lemos sobre o passado, mas nunca pensamos em nossa própria vida como parte de uma grande tapeçaria que inclui os fazendeiros irlandeses do século XIX,
os camponeses, os cardeais da Renascença, os puritanos do século XVII, os guerreiros africanos e os mecânicos londrinos. Lutamos para alcançar um futuro, tentando viver o presente. É em parte uma questão de idade. Os jovens têm o dever duplo de fugir da história e da vida familiar. Isso geralmente significa um desligamento completo do passado e das nossas famílias. Um desligamento que raramente é tão definitivo quanto parece na ocasião em que ocorre. Fecha aspas. Na meia-idade, procuramos uma nova conexão com nossas raízes. Procuramos, ao invés de evitar, as identificações. Embora todos saibamos que somos os únicos responsáveis por suas vidas, reconhecemos também que podemos usar toda a ajuda possível, inclusive o que é bom, o talento, a consciência moral, o espírito empreendedor, seja lá o que for, tornando-os nossos, assim o esperamos, simplesmente pelo fato de pertencermos à família. Assim, sentimos-nos felizes em saber que nossa bisavó Evelyn cantava ópera numa pequena companhia, ou que o nosso pai do nosso pai foi um membro dos trabalhadores de indústria do mundo, ou que o tio da nossa mãe, Nate, como o irmão de Willie Loman, Ben, foi para a selva e voltou milionário. Agrada-nos pensar que as qualidades que produziram essas conquistas admiráveis são uma parte da nossa herança. Conforta-nos pensar, como mulher, sei que fiz isso certa vez, num momento de crise, que o sangue de Carlos Magno corre em minhas veias. Voltando-nos para o passado, começamos a ver nossos pais sob uma nova luz. Começamos a perceber como foram moldados por sua história. E geralmente descobrimos segredos. Praticamente toda a família tem segredos que podem ter grande impacto nos nossos sentimentos para com a família. Por exemplo, a descoberta de que nosso pai ou nossa mãe foi casado antes. Ou que a morte de um de nossos pais foi devida ao suicídio. Ou o caso de Claire, que descobriu que sua mãe teve um filho ilegítimo e deu para que fosse adotado quando Claire tinha 2 anos. Ou quando descobrimos, sob as mentiras às vezes elaboradas, que tipo de pessoas nossos pais eram, na verdade. Mas não completamente. No livro de autobiografia ficcional de Herbert Gold, Pais, o herói, agora na meia-idade, leva as filhas a um ringue de patinação, como seu pai o havia levado há muitos anos. E escreve ele, abre aspas, lembro-me porque tinha tanto prazer em patinar com meu pai. Era uma esperança de intimidade, uma esperança de redenção. Eu acreditava que o abismo entre meu pai e mim, entre os outros e mim, podia ser transposto. Como um gangster, eu procurava penetrar na alma secreta de meu pai. Os limites continuaram, sem solução. Fecha aspas. Na meia-idade, naqueles anos entre os 35 e os 45 ou 50, aprendemos que muitas esperanças não se realizam. Muitas coisas que desejávamos não recebemos dos nossos pais. Chegou a hora de reconhecer e aceitar o fato de que nunca as teremos. No seu estudo sobre famílias, Featherstone observa que, abre aspas, constantemente surpreendo-me ao verificar a capacidade das pessoas para se dar ou se recusar dentro dos próprios termos.
Fecha aspas. Mas na meia-idade, quando nossas mães e pais começam a ficar doentes, podemos rever aqueles termos de afeição. Pois agora, o mundo pertence à nossa geração, não a deles. E vemos como era pouco o poder que possuíam. Não conseguiam nos amar com perfeição. Não nos compreendiam completamente. Não nos protegiam da dor e da solidão e da morte. Vemos que eles tinham pouco poder. E nós agora também, para construir pontes resistentes por sobre os abismos que nos separam. Abandonando nossas vãs expectativas, como pais e filhos, esposos e amigos, aprendemos a agradecer até pelas conexões imperfeitas.